O Grande Prêmio da Austrália marcou apenas o início da temporada de 2026 da Fórmula 1, mas o que aconteceu em Melbourne pode ter sido o primeiro sinal de uma mudança muito maior no equilíbrio do grid. Enquanto grande parte da atenção estava concentrada nas equipes tradicionais e nas disputas entre Ferrari, Mercedes e Red Bull, uma equipe que acabava de chegar à categoria executou uma corrida extremamente eficiente e terminou o fim de semana com um resultado que poucos especialistas previam. A Audi pontuou logo na sua corrida de estreia, e mais interessante do que o resultado final é entender como isso aconteceu. Mas antes de analisarmos os bastidores dessa estratégia e o que realmente permitiu que a equipe conquistasse seus primeiros pontos logo na estreia, vale ouvir diretamente de quem estava dentro do carro. Gabriel Bortoleto foi o piloto responsável por colocar o projeto da Audi na zona de pontuação em Melbourne. Logo depois da corrida, o brasileiro comentou o resultado e explicou como foi disputar uma prova tão exigente com um carro completamente novo dentro da Fórmula 1. Vamos ouvir o que ele disse. Onde ultrapassar, como ultrapassar. A largada, obviamente, eu sabia que ia ser difícil, a gente tem sofrido muito com as nossas largadas desde os treinos, né? O jeito que a gente programou as largadas ainda não é onde a gente tem que estar, a gente perdeu muitas posições, mas eu sabia que o ritmo ia ser bom. A gente veio recuperando, fizemos algumas estratégias boas, a gente conseguiu parar 2 vezes para colocar 2 pneus novos. Uma pena que ali no final eu acabei pegando uns carros que estavam meio fora da corrida, no meio da corrida, e acabou atrapalhando um pouquinho para pegar o Lindblad, que eu tinha um pouquinho de vantagem em cima dele. Mas assim, nono na primeira corrida de Audi é uma coisa que eu assinaria embaixo, se tivessem me falado no começo do ano que a gente ia chegar. É incrível pontuar na primeira etapa, com tanta coisa para a gente melhorar ainda, claro, né? Claramente dentro da equipe a gente sabe, muita coisa ainda básica para ser arrumada, mas já começar assim é... O que Bortoleto acabou de explicar revela exatamente por que o resultado da Audi na Austrália chamou tanta atenção dentro do paddock. Pontuar logo na primeira corrida de um projeto completamente novo não é algo comum na Fórmula 1 moderna. Equipes que entram na categoria normalmente precisam de várias corridas para encontrar ritmo, ajustar processos internos e compreender completamente o comportamento do carro em condições reais de corrida. Mesmo assim, a Audi conseguiu transformar seu primeiro fim de semana em um resultado imediato. Na classificação de sábado já existia um indício de que algo interessante poderia acontecer. Gabriel Bortoleto levou o carro da Audi ao Q3 logo na primeira tentativa da equipe em uma sessão classificatória oficial da Fórmula 1. Esse tipo de resultado é particularmente impressionante quando lembramos que o grid atual é formado por equipes com décadas de experiências técnicas e operacional. Ferrari, Mercedes e Red Bull possuem estruturas gigantescas e acumulam anos de desenvolvimento dentro da categoria. Mesmo assim, o projeto recém-chegado conseguiu competir diretamente com algumas dessas equipes em sua primeira aparição. No domingo, o desafio era completamente diferente. Albert Park costuma produzir corridas imprevisíveis, especialmente nas primeiras etapas de um campeonato em que todos ainda estão se adaptando a um novo regulamento técnico. Além disso, a largada sempre representa um momento crítico em um circuito onde ultrapassagens podem ser limitadas. Bortoleto se classificou inicialmente na 10ª posição, mas herdou um lugar no grid após o abandono prematuro de Oscar Piastri, antes mesmo da largada. Mesmo assim, manter essa colocação durante toda a corrida exigiu um controle enorme de ritmo e estratégia. O ponto mais interessante da corrida aconteceu na forma como a Audi lidou com as diferentes fases da prova. Enquanto algumas equipes enfrentaram dificuldades com o desgaste de pneus ou tomaram decisões estratégicas questionáveis, a equipe alemã manteve uma abordagem extremamente disciplinada. Durante um período de virtual safety car, a estratégia de pneus executada pelos engenheiros da Audi permitiu que Bortoleto consolidasse sua posição dentro da zona de pontuação. Esse tipo de decisão pode parecer simples para quem acompanha a corrida de fora, mas dentro da Fórmula 1 ela representa uma combinação complexa de leitura de corrida, análise de dados e comunicação entre piloto e equipe. Quando a corrida chegou ao final, Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 9ª posição. Esse resultado garantiu 2 pontos importantes para a Audi, logo em sua estreia na Fórmula 1. Mais do que isso, a equipe se tornou a primeira escuderia a pontuar em sua corrida inaugural, desde que a Aston Martin conseguiu o mesmo feito na temporada de 2021. Esse tipo de estatística raramente aparece por acaso dentro da Fórmula 1. Outro detalhe que chamou a atenção durante o fim de semana foi a consistência operacional da equipe.
projetos novos frequentemente enfrentam dificuldades logísticas ou problemas de comunicação durante as primeiras corridas. Integração entre chassi, unidade de potência e estratégia de corrida costuma levar tempo até funcionar perfeitamente. Mesmo assim, a Audi demonstrou organização suficiente para executar uma corrida limpa e aproveitar cada oportunidade que surgiu ao longo da prova. Esse tipo de maturidade inicial pode indicar que o trabalho realizado durante o período de preparação foi muito mais profundo do que imaginavam. Dentro desse contexto, o desempenho de Gabriel Bortoleto também merece destaque. O brasileiro demonstrou controle emocional ao lidar com um cenário competitivo e soube administrar o ritmo da corrida com inteligência, evitar riscos desnecessários, manter consistência nas voltas e reagir rapidamente às mudanças estratégicas são características que costumam definir pilotos capazes de evoluir rapidamente dentro da categoria. Uma única corrida nunca define completamente o equilíbrio de forças de uma temporada. No entanto, a etapa de abertura costuma revelar sinais importantes sobre o potencial de cada equipe. No caso da Audi, o resultado de Melbourne indica que o projeto possui organização suficiente para competir no meio do grid desde o início. Se a equipe conseguir evoluir tecnicamente nas próximas corridas, ela pode se tornar um concorrente muito mais perigoso ao longo do campeonato. A estreia da Audi na Fórmula 1 mostrou que o projeto chegou à categoria com ambição e planejamento sólido. Pontuar logo na primeira corrida demonstra que a equipe possui capacidade de adaptação e leitura estratégica dentro de um ambiente extremamente competitivo. E ao lado desse projeto está um piloto brasileiro que mostrou maturidade e capacidade de aproveitar oportunidades. Se esse fim de semana em Melbourne foi apenas o começo, a temporada 2026 pode trazer muito mais surpresas. Agora quero saber a sua opinião. Você acredita que a Audi pode se tornar rapidamente uma força importante dentro da Fórmula 1 ou ainda é cedo para fazer esse tipo de previsão? Deixe sua opinião nos comentários.